Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, a filosofia e a religião. Convido você a conhecer este canal, a se inscrever, a clicar no sininho, dar seu like e juntos ajudarmos a divulgar este canal de luz. Convido também, se você desejar conversar conosco, escrever para o e-mail amigosdenosolar@gmail.com. Mas, continuando o nosso estudo a respeito de O Livro dos Espíritos, estaremos neste momento comentando a respeito do item número 5, o surgimento da psicografia, e também a respeito das questões de número 17 a número 20, que compõem o capítulo número 2. E a parte do capítulo número 2, seu início, aliás, e assim poderemos fazer de uma forma mais tranquila e mais leve o nosso estudo a respeito de O Livro dos Espíritos, este que é a base fundamental para o conhecimento e o entendimento da doutrina espírita. Então, nos dias a explicação da espiritualidade nesta introdução do estudo da doutrina espírita. Mais tarde, o médium percebeu que, para escrever, podia pegar o lápis diretamente com a própria mão, sem a necessidade da cesta ou da prancheta. Assim, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, este é o meio mais empregado, visto que o número de pessoas dotadas desta aptidão é muito grande e cresce todos os dias. Com o tempo, a experiência nos mostrou, muitas outras variedades de faculdade mediúnica. Constatou-se que as comunicações podiam ser transmitidas pela fala, audição, visão, tato e até mesmo pela escrita direta dos espíritos, sem a interferência do médium nem do lápis. Obtida a comunicação, havia um ponto essencial a ser considerado: a participação do médium nas respostas, através de sua influência mecânica e moral. Graças a uma observação atenta, dois aspectos importantes tornaram possível resolver essa questão. Então, nós sabemos que a psicografia ela é uma faculdade mediúnica muito comum, que também podemos observar que existem certas características do próprio médium que acabam sendo mencionadas, vamos dizer assim, ficando salientes. O nosso jeito de nos expressarmos, a nossa forma de nos colocarmos, de agirmos, de tratarmos as pessoas, elas acabam salientes na psicografia, vamos dizer assim. Se eu tenho, por exemplo, o costume de tratar as pessoas por mãezinha, no caso de uma mulher mais velha do que eu, vamos dizer assim, com mais idade do que eu, mãezinha, né, paizinho, isto vai ser mencionado, né, nas psicografias, isto vai estar relacionado às psicografias que eu realizar. Mas isso não significa que as informações contidas ali não sejam no espírito. As minhas características que estarão junto ali, trazendo as suas informações. Lógico que existem mensagens e psicografias com completa exatidão, palavra por palavra, do próprio espírito, sem a menor interferência também do médium, como aqui nos vem colocando. O primeiro aspecto foi observar de que modo a cesta se movia sob a influência do médium, que colocava apenas a ponta dos dedos sobre a borda da cesta, demonstrando ser impossível impor a ela qualquer direção. Essa impossibilidade torna-se mais evidente quando 2 ou 3 pessoas colocam ao mesmo tempo a ponta dos dedos nas bordas de uma mesma cesta. Para que houvesse influência das 3 pessoas sobre o movimento da cesta, seria preciso uma concordância verdadeiramente fenomenal entre elas. Além disso, seria preciso também uma concordância de pensamentos muito grande para que pudessem se entender quanto à resposta a ser dada à questão formulada. Outro fato
que comprova a não influência do médium sobre o que está sendo escrito é a mudança radical de caligrafia de acordo com o espírito que se manifesta. Como cada espírito possui uma caligrafia diferente, própria, melhor dizendo, o médium precisaria lembrar qual espírito está escrevendo para mudar sua escrita e imitar a caligrafia, o que, obviamente, é inviável. Então, com a utilização das pranchetas como era antes, eles colocavam as mãos sobre a borda, vamos dizer que aqui estava a prancheta, colocavam as mãos na ponta e no meio ficava um lápis apoiado e a prancheta se movia desta maneira, fazendo a sua psicografia. Mas a partir então da psicografia mais diretamente, vamos dizer assim, isso não há mais necessidade de acontecer. E como aqui é colocado, a forma de escrever, a expressão, a característica e a letra, a forma como é feita cada palavra, cada letra, traz a característica de cada espírito. Segundo aspecto, continuando, resulta da própria natureza das respostas e que, quando tratam de questões científicas ou de difícil compreensão, coloca-se além do alcance intelectual do médium, que, muitas vezes, não tem consciência daquilo que escreve sob a influência do espírito. Com frequência, o médium não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que a pergunta pode ser feita mentalmente ou num idioma que o médium não conhece, e a resposta pode ser dada por escrito ou no idioma em que a pergunta foi formulada. Já esta é uma questão mais rara, né, da mediunidade, onde o médium, ele, através da fala ou da psicografia, ele, aqui neste caso, né, o estudo é a respeito da psicografia, mas ele escreve num idioma que ele desconhece até esta encarnação. Muitas vezes a sexta escreve espontaneamente sem que ninguém tenha perguntado nada sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Em alguns casos, as respostas revelam muita sabedoria, profundidade e um alto senso de oportunidade. Contêm pensamentos tão elevados e sublimes que só poderiam vir de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes, as respostas são tão levianas e vulgares que o bom senso recusa acreditar que procedam da mesma fonte. Somente a diversidade das inteligências que se manifestam pode explicar respostas tão diferentes. Esta obra explicará de maneira bem clara se essas inteligências encontram-se na humanidade ou fora dela, e serão os próprios espíritos que virão nos esclarecer. Portanto, temos aqui fenômenos evidentes e incontestáveis que ocorrem fora do círculo habitual de nossas observações, porém não ocorrem de modo misterioso. Ao contrário, produzem-se à luz do dia e todos podem ver e constatar. Esses fenômenos não são privilégio de apenas um indivíduo, visto que milhares de pessoas os repetem à vontade todos os dias. Assim, eles saem do domínio puramente físico, pois revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade. Muitas teorias foram formuladas a respeito dessas manifestações. Vamos examiná-las em breve e veremos se explicam todos os fatos os que foram produzidos. Por enquanto, vamos apenas admitir a existência de seres diferentes dos humanos, pois que esta é a explicação dada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Então, muitas psicografias trazem informações muito além da inteligência do médium em questão. Se eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de estudo, ou tenho basicamente a mínima noção de saber ler e escrever, ou não tenho, mal faço o meu nome e estou fazendo uma psicografia ali, estou sendo instrumento, trazendo informações muito além do que até aqui eu já tive conhecimento, e isto demonstra que através de mim uma inteligência muito superior, um espírito com muito mais conhecimento e preparo do que eu, está se utilizando de mim para trazer estas informações. E é nisto que ele fala quando ele diz,
contém pensamentos tão elevados e sublimes que só podem vir de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Certo? Então, este foi o estudo da questão número 5, aqui, da introdução de O Livro dos Espíritos. E passamos agora, então, a trazer o nosso estudo, o nosso comentário, a respeito do início do capítulo número 2, Elementos Gerais do Universo, com a primeira parte falando sobre o conhecimento do princípio das coisas, da questão 17 a 20, certo? Então, questão número 17. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Resposta dos Espíritos. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Questão 18. No futuro, o homem terá acesso ao mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta. Terá acesso à medida que se depura, à medida que se aperfeiçoa moralmente. Contudo, para compreender certas coisas, precisará de faculdades que ainda não possui. 19. Através das investigações científicas, pode o homem desvendar alguns segredos da natureza? Resposta. A ciência foi dada ao homem para que ele se desenvolva em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Comentário de Kardec. Quanto mais o homem penetra, pelo seu conhecimento, nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho ou por fraqueza, sua própria inteligência faz com que ele se deixe levar pela ilusão. Acumula muito conhecimento, mas a cada dia que passa, verifica quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. Assim, a cada dia, acrescenta mais decepções ao seu orgulho. Questão número 20. Além das investigações científicas, é permitido ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos? Resposta. Sim, se Deus julgar útil, pode revelar ao homem o que a ciência não consegue captar em suas pesquisas. Comentário de Kardec. É através dessas comunicações de ordem superior que o homem obtém, dentro de certos limites, o conhecimento do passado e da sua destinação futura. Então, nós sabemos que nós não estaremos nunca adiante de Deus. Nós fomos criados por Ele, né? Nós somos um princípio vital criado por Deus, simples e ignorantes, destinados à felicidade suprema, destinados à perfeição. Então, quanto mais nós vamos progredindo, mais o véu vai sendo tirado dos nossos olhos, mais nós vamos adquirindo conhecimento, compreendendo as coisas que acontecem conosco e à nossa volta. E assim vamos tendo noção daquilo que acontece com o mundo, acontece com a ciência, e vamos nos depurando, vamos tendo esse conhecimento. Mas quanto mais vamos adquirindo junto com isto, também a humildade, porque na medida em que nós somos apenas cheios de orgulho, e que isto pode nos levar a fracassos extremos, que isto pode nos colocar muita coisa a perder e podemos levar outros a se perderem juntos, este conhecimento não é permitido que chegue até nós. Então, quando ele fala aqui, se é permitido ao homem receber comunicações de ordem elevada, acima daquilo que está fora do alcance dos seus sentidos, ainda não está, melhor dizendo, ao alcance dos seus sentidos, nós vemos quanto conhecimento houve e foi trazido, melhor dizendo, através das obras de André Luiz. Não é mesmo? E façamos bom uso de tudo isso. Eu sou Débora Rabelo e este foi o estudo da quinta parte da introdução do Livro dos Espíritos e o início do capítulo número 2. Aguardo você no próximo estudo. Forte abraço. Que Jesus te abençoe.